O que representa a Akuma no Mi da floresta? Por que o Touro Verde é resistente a chamas? Por que ele foi atrás do Luffy? Por que o Haki do Rei é tão efetivo contra esse almirante especificamente? Para saber as respostas para essas e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo, pois nós faremos uma análise completa do capítulo 1055 de One Piece. Ficou curioso? Então bora lá! Fala, meu caro otaku leitor! Seja muito bem-vindo ao Ato 42! E esse capítulo de One Piece foi muito bom! O Touro Verde desceu a porrada em todo mundo, soubemos um pouco mais da história de Wano e também da arma Pluton, e também apareceu o personagem mais hypado da obra, e talvez de todos os animes. Mas vamos começar do começo. O que representa a Akuma no Mi do Touro Verde? No último capítulo, nós vimos que a Akuma no Mi do Touro Verde era a Akuma no Mi da floresta. E agora, nesse capítulo atual, ele continuou usando ela, naturalmente para lutar contra os Bainhas Vermelhas e contra o Momonosuke, e a Yamato também. Quando analisamos simbolicamente, a obra que talvez melhor expresse o significado da natureza é a Teogonia, de Hesíodo, o livro que conta a história de Zeus, Cronos, Poseidon e de vários outros deuses. E logo no começo, nós vemos a figura de Gaia, mais conhecida nos últimos anos como a Terra-chan. E se ainda não ficou muito claro, Gaia é a Mãe Natureza. E o que ela representa? A natureza, como figura simbólica, ela representa a carne, a matéria, e ela também representa todos os nossos desejos. Depois de Gaia, surge Urano, o céu, que simboliza o espírito. E essas duas criações são os maiores de todos os contrários que já existiram, pois a Terra sempre estará contra o céu. A matéria sempre lutará e se rebelará contra o espírito. E esse entendimento tem que ficar bem fixo na cabeça de todo mundo. E por que isso? Porque essa interpretação nos acompanhará durante o vídeo inteiro. E é ela que fará com que todo mundo possa entender completamente a luta do Touro Verde na Ilha de Wano, que ocorreu nesse capítulo. Então, como já sabemos, a Akuma no Mi do Touro Verde é a Akuma no Mi da floresta, que também pode se abranger para a Akuma no Mi da Mãe Natureza, como ele mesmo deixou explícito nesse capítulo. Com a interpretação inicial que fizemos, então, podemos entender que o Touro Verde representa essa fixação das coisas terrenas. E isso ficou muito evidente quando ele expôs a sua ideologia. Ele defende com todo o seu ser o domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. E ele também é um escravo mental do governo mundial, um governo completamente utilitário, que não liga em sacrificar a vida de inúmeras pessoas para defender os seus próprios interesses, como nós vimos em Ohara, quando Akainu bombardeou o navio de vários refugiados. E isso também já explica porque o Touro Verde é resistente ao fogo. Isso acontece porque o fogo é o símbolo da sabedoria. Porém, uma pessoa que está tão imersa numa única ideologia não consegue olhar para o que está completamente fora dela. Ela não tem uma mente aberta para novas possibilidades. Então essa sabedoria não consegue entrar nessa pessoa. Isso acontece também muito no nosso dia a dia, na nossa realidade, em que muitas vezes nós mesmos não queremos ouvir o lado do outro. Não queremos saber se o outro está certo ou errado, porque temos a certeza de que nós mesmos sempre estamos certos. Assim, quando a gente viu o ataque do Raizo não funcionando, é porque o Touro Verde é muito mais forte que ele? Sim, mas é também porque ele não aceita ideias novas, ideias contrárias às suas. E aí entramos na questão de um dos poderes principais desse almirante. Quando o Touro Verde suga a vitalidade das pessoas, ele não está apenas representando o ciclo natural da vida, o ciclo da cadeia alimentar, em que um vai alimentando o outro. Ele também está representando justamente o que ele é, esses desejos desenfreados que vão sugando cada vez mais a nossa vitalidade, até nos tornar completos e incapacitados. E às vezes esses desejos são tão poderosos, eles estão tão fundos dentro de nós, que mesmo que tentemos cortar os seus galhos e suas raízes, nós não conseguimos, como acontece com Amatsu, quando ele tenta cortar as raízes do Touro Verde. E, no meio de toda essa luta, passamos agora para Robin e o Sukiyaki. E nos é contado que, na verdade, há 800 anos, existia uma outra Wano. E essa Wano era muito maior do que a atual. Porém, quando foram fazer as grandes muralhas que cercavam a ilha, eles não contrataram um engenheiro muito bom. E aí ela ficou completamente inundada por causa da chuva,
dando origem até mesmo às grandes cachoeiras. E eu me pergunto se o Oda não se inspirou na cidade de São Paulo de alguns anos atrás, quando ela ficava completamente inundada por causa da chuva. A marginal, Itapevi. Depois nos é mostrado mais um Road Poneglyph. E agora só falta um para que o bando consiga chegar em Laugh Tale. E abaixo deles está a arma Pluton, aquela que foi inspirada na figura de Hades. E nós podemos até mesmo fazer alguns vídeos sobre essas armas ancestrais, quem sabe, explicando mais sobre esses deuses. Porém, para liberar Pluton, é preciso derrubar as muralhas de Wano. E depois disso, voltamos para a luta do Momonosuke com o Touro Verde. E aí surgem novas perguntas. Por que a natureza é tão poderosa? O Touro Verde fala que ninguém podia derrotar a Mãe Natureza. E a natureza tem esse poder porque as tentações que ela simboliza são completamente poderosas. Elas, no geral, estão muito acima de nós. E nós temos que fazer um sacrifício diário para conseguir derrotá-las. Porque a todo momento nós somos tentados. É na rua, é em casa, é no celular, é em vários outros lugares. E sempre que não estamos atentos, elas voltam para nos assombrar. Às vezes você está lá, sentado no sofá, e quando vê já está assistindo coisa estranha no celular, já está vendo nossos vídeos no Instagram, no TikTok. Hércules, que era um semideus, ele foi o maior herói da história da antiguidade, teve que passar por 12 trabalhos praticamente impossíveis para conseguir vencer os seus desejos. Quem dirá a gente, nós que somos pessoas comuns? E depois disso, o almirante diz que se o Kaido estivesse no país, ele não teria vindo. E aí está também porque o Touro Verde não luta contra o Kaido. Pode ser por medo? Pode. Pode ser por causa de alguma maquinação política? Pode também. Mas se formos analisar simbolicamente, é porque não há necessidade deles lutarem. Esse almirante já é a personificação de Gaia. E o Kaido também tem uma simbologia muito parecida. Mas por quê? Porque o Kaido é um dragão. E mesmo que ele aparente ser um dragão oriental por causa da sua forma sem asas, na verdade ele está muito mais próximo de um dragão ocidental. Mas por quê? Porque os dragões ocidentais, os que mais conhecemos, eles são mesquinhos. Eles são muito orgulhosos, acham que estão acima de todos e que ninguém pode derrotá-los. Assim como Kaido. Ele é o líder dos Piratas das Feras. Ele é, praticamente, o líder de toda a futilidade humana. Então não tem por que essas duas figuras, que representam um lado ruim do ser humano, lutarem entre si, porque senão elas estariam apenas se enfraquecendo. E aí entra mais uma questão. Por que o Touro Verde está indo atrás do Luffy? Ele fala que se ele conseguisse a cabeça do Luffy, ele iria embora, não ia mexer com mais ninguém. E por que ele quer isso? Porque com Gear 5, essa nova transformação do Luffy, ele agora está representando o Deus do Sol, como Nika. E o que significa o símbolo do Sol? O Sol representa o Espírito. E, como já dissemos, a Terra sempre tentará se rebelar contra o Espírito. Gaia conseguiu tirar Urano do poder. E o Touro Verde agora quer tirar o Luffy de sua nova posição de poder, agora que ele é o Imperador dos Mares. É tudo a mesma coisa. Tanto Teogonia quanto One Piece, nesse sentido, são muito parecidos. E isso também explica porque o Touro Verde zomba do Momonosuke. Isso acontece porque o Momonosuke, diferente do Kaido, representa de fato um dragão oriental. E os dragões orientais, eles são figuras divinas. E mesmo que o Momonosuke seja safadão, ele possui um espírito nobre. Então quando ele vê que o Momonosuke está lutando pelo seu povo, pelos seus ideais, pelo seu país, isso vira motivo de chacota. E o que passa a importar é viver apenas por si mesmo, representar apenas os seus próprios interesses, em vez de todo o coletivo. E do nada a gente tem uma surpresa, que o Momonosuke ele consegue disparar um bolo Breath, que consegue ferir o Touro Verde. E por que esse ataque do Momonosuke funciona e aquele ataque de fogo do Raizo não funciona? Por que esse ataque no Momonosuke é cagado de forte? Também é por isso. Mas outra interpretação é por causa desse símbolo divino que acarreta na figura do Momonosuke. O divino ele sempre tem poder sobre tudo que é terrestre, mesmo que às vezes achemos que não. E é por isso que esse fogo, que vem do alto, consegue penetrar em tudo aquilo que está abaixo. E com esse ataque, a luta continua. Só que aí chega o chefão, chega o boss, chega o personagem mais hypado de One Piece ou de todos os animes talvez. Chega lá o Shanks com sua vibe de eu sou o cara, botando ordem na casa. Ele vai lá e solta o seu hack, que mesmo de longe faz o Touro Verde gritar de dor e até mesmo a sua tripulação não aguentar. E aí podemos nos perguntar,
Por que o hack do rei é tão efetivo contra esse almirante em específico? Nós já sabemos que o hack do rei é poderoso, mas por que ele tem tanto efeito nesse ser que é o Touro Verde? Quem viu o nosso vídeo do Barba Negra sabe a resposta. Esse vídeo está aparecendo nesse card aqui, ó. É só clicar que você vai conseguir assistir. Com ele, nós conseguimos entender que esse hack é tão efetivo porque a figura do rei também representa o espírito. E como já cansamos de dizer nesse vídeo, o espírito sempre derrota a terra, ele sempre derrotará a natureza. Então não é algo que espante o Touro Verde ser tão afetado. Depois a gente vê umas memórias do Shanks, o Touro Verde arrega, como é uma característica própria de todo almirante, e aí ele vai embora. Aí o Momonosuke, os Bainhas Vermelhas, todo mundo lá comemora que o almirante se foi. E por fim, o Luffy, o Zoro, o Sandy e o Jinbe estavam de prontidão ali, esperando para ver se o Momonosuke ia precisar de ajuda. Pois eles sabiam o que estava acontecendo. Só não queriam aparecer e atrapalhar essa luta que foi tão significante. E como sabemos, eles não precisaram agir. E o Luffy percebe que aquele hack tão poderoso foi do Shanks. E pronto, essa foi a nossa análise desse capítulo. Esse capítulo foi muito legal. Deixa aí embaixo as suas impressões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, comenta, se inscreve. Segue a gente lá no Instagram, @ato42. Nós estamos conversando com vocês todos os dias pelas caixinhas de perguntas. Então agora, chegamos no final. Um forte abraço, meu caro otaku leitor. Fique com Deus e até a próxima. E assim se fecham as cortinas de mais um ato. Tchau!